Oi, gente! Nesse vídeo eu vim falar sobre que eu decidi estender o meu programa de au pair. O meu primeiro ano de au pair acaba 7 de julho e já tenho o meu match. E aí eu vim contar nesse vídeo um pouquinho sobre como que funciona aí todo esse processo, quanto que é a extensão, falar sobre o meu processo de entrevistas e salário também. Então, quando você tá no seu 6º mês de au pair aqui, pelo menos pela Au Pair Care, né, que é a minha agência que eu vim, você recebe um e-mail perguntando se você vai querer estender o programa de au pair. Aí você clica no link e vai te mandar lá pro seu portal, né? E lá tá escrito se você vai querer estender o seu programa com a mesma família que você tá atualmente ou com uma nova família. Geralmente as meninas ficam um pouquinho nervosas, né, quando você vai ter que dar essa notícia que você quer estender o programa, mas não com a mesma família. Eu também fiquei um pouco nervosa, assim, quando eu fui dar essa notícia pra família que eu tô aqui atualmente. Aí a gente sentou todo mundo, conversamos e tal, e aí a gente decidiu que tudo ok, né, eles entenderam a minha vontade, né, de estender o programa com outra família. E aí, depois dessa conversa, eu paguei a minha extensão, que foi $367 pela Au Pair Care. E aí, quando você paga, você pode pagar também por cartão de crédito, por Zelle, enfim, e aí eu paguei, e aí você vai preencher algumas perguntinhas lá no application, bem menos perguntas do que da primeira vez que você preenche. E aí, basicamente, são perguntas sobre como que foi, né, o seu primeiro ano de au pair, né, qual é a sua rotina, o que você faz, o que você aprendeu com as crianças. Você tem a opção também de adicionar mais fotos, né, ou adicionar, na verdade, fotos novas no seu portal, mudar a legenda das fotos. Eu não mudei, deixei lá as fotos que tava. E não mudei, você pode também refazer o seu vídeo application. Eu não refiz, eu deixei o mesmo vídeo que tava. Algumas famílias que entraram em contato comigo, elas elogiaram o meu vídeo, gostaram do vídeo, mesmo tendo alguns erros lá de inglês que eu reassisti o vídeo. Eu reassisti o vídeo e eu ri, assim, de algumas palavras que são tão simples, mas que eu cometia erro, sabe? Mas mesmo assim, as famílias conseguiram entender e elogiaram meu vídeo, enfim. Enfim, depois que você responde lá tudinho, completa sua application, você envia o application para a agência e aí, né, submete o application, eles vão analisar. O meu, eles ficaram ali nessa pendência por uma semana até que eles me colocaram online. Então, eu fiquei online no dia 24 de março e eu tive meu match dia 16 de abril. Então, eu fiquei online por 23 dias, né, e eu tive 20 famílias no meu perfil. Eu achei que o meu fluxo estava bom. Praticamente foi uma família, né, por dia. Então, achei que foi bem bom, assim. Mas eu só fiz 3 entrevistas, porque também eu tava filtrando bastante. Eu não quis fazer entrevista com todas as famílias que entraram no meu perfil. Eu tava filtrando por quantidade de crianças, por idade, por região. E ia lendo ali o perfil, vendo, né, se a família se dedicou mesmo em escrever um perfil, enfim, se parecia realmente uma família boa, aí eu concordava em fazer entrevista. A primeira família que eu fiz entrevista foi uma família da Geórgia, né, de Atlanta. Não é uma região que tem muita coisa pra fazer. Na verdade, eles eram da Geórgia, mas não de Atlanta. Eles eram do subúrbio. Mas eles tinham um carro pro pé, não tinha limite de milhas. Eram 3 kids, né? 2 adolescentes, todos eles eram meninos. 2 adolescentes e um menino mais novo de 8 anos. Que meu trabalho seria mais com ele, né? Eles também tinham uma piscina, então eu fiz aula de natação quando eu era adolescente. Então isso foi uma coisa também que chamou a atenção deles, né? Porque eles queriam alguém que fosse, que se sentisse confortável na água. E também strong driver, né, pra dirigir os meninos. Até por ele ser adolescente, esse seria o meu trabalho maior com eles, que era dirigir, porque eles faziam muito esporte. E a família me falou na entrevista que, por conta desses esportes, eles queriam alguém que tivesse que trabalhar alguns sábados. E depois ela me passou o contato da au pair. Conversando com a au pair, eu descobri que ela também trabalhava alguns domingos. E aí eu decidi que eu não ia fechar match com eles, porque um dos meus requisitos era não trabalhar final de semana, então eu não dei match com eles. E aí a segunda família que eu fiz entrevista foi a família de Madison, de New Jersey, que é pra onde eu estou indo. Eu estou super empolgada, né? E eu fiz a entrevista com essa família de New Jersey, eu tava no Brasil de férias. E eu gostei muito da família, eu acho que a família também gostou de mim, só que a gente demorou pra conseguir fazer a segunda videochamada. Porque eu tava de férias no Brasil, eles também, acho que tem uma rotina muito ocupada, então, tipo, os horários não estavam batendo. Então, eu voltei para os Estados Unidos e aí eu fiz a entrevista com uma família de San Diego. E nisso, a minha segunda videochamada com a família de New Jersey já estava marcada. Fiz a entrevista com essa família de San Diego. Eram 3 kids, 2 anos, 4 e 6. Um dos meus pré-requisitos era cuidar só de 2 crianças e eu não queria crianças de menos de 5 anos. E eu fiz entrevista com essa família.
porque no portal dizia que eles não eram uma família de primeiro ano, né? Então eles já eram uma família mais antiga. Então isso era uma coisa que eu queria também. Não queria ser ser primeira au pair de novo numa host family, que aqui eu sou a primeira au pair. E eles eram de San Diego, eu fui pra San Diego fazer o meu au pair weekend e eu amei. Na verdade, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo o sul da Califórnia. O clima daqui é muito bonito. Você tem montanhas, tem praias, você tem neve se você for no inverno pra 2 horas, sabe, daqui. Então tem tudo, por isso que o pessoal ama a Califórnia. E aí eu topei fazer entrevista com eles e eu gostei bastante do schedule, porque era pra trabalhar de segunda a quinta, de 7 da manhã às 5 da tarde. Então ia parar cedo, não ia precisar fazer bedtime. E de sexta-feira era pra trabalhar de 7 da manhã até meio-dia. Que aí quando o pai chegava, ele ficava com as crianças. E era um schedule muito bom, principalmente pra meninas que querem, né, viajar, seria ideal. Porque você fica aí com sexta-feira da tarde livre, dá pra viajar e passar o final de semana fora. Então, muito bom, eles também tinham carro pro pé. Eles tinham benefícios bons, né, assim, o problema era 2 idades, assim, era a idade de crianças bem perto da outra, 2, 4 e 6. E eu também não queria mais cuidar de toddler, né? Aqui eu cuido de uma menina de 3 anos. E essa idade de 1 a 3 anos é uma idade que eu não gostei muito de cuidar. Por conta que eles não têm muita inteligência emocional. Então eles fazem muita birra, né? Eles não sabem se expressar, então eles choram o tempo todo. Eu prefiro cuidar de crianças de 5 anos pra cima. Então, depois disso também decidi que não fechar a match com eles. Fiz entrevista com ele, no outro dia eu fiz entrevista de novo com a família de New Jersey, né? A gente marcou a segunda videochamada. Essa família de San Diego já tinha me pedido match, e aí, na mesma videochamada, e aí eu falei pra eles esperarem e tal, que eu tava fazendo outras entrevistas. E no outro dia que eu fiz a segunda videochamada com essa família, a gente fechou o match de New Jersey. A gente oficializou no mesmo dia, e foi muito bom, assim, né? Quando eu tava no Brasil, eu tinha decidido que eu não ia estender o programa de au pair, né? Eu ia ficar só 1 ano, meu objetivo era ficar só 1 ano, melhorar meu inglês, ir para outro país e tinha outros planos, né? E eu decidi justamente fazer o programa, estender o programa de au pair, porque meus objetivos mudaram, enfim, eu queria continuar aqui por mais tempo. Mas, mesmo depois que eu recebi o e-mail da Au Pair Care, eu ainda demorei, eu acho que mais de 1 mês pra responder lá se eu realmente queria estender o programa ou não. Então, eu ainda fiquei pensando tempo, né, como que é essa família de New Jersey. São 2 meninos de 5 e 7 anos, que são idades que, né, eu queria trabalhar. Então, acho que quando eles chegarem lá, vai ser 6 e 8 já, quando chegar. Não vou trabalhar dia de sábado, nem feriado. O meu schedule vai ser 7 da manhã até umas 8 e 10 pra deixar eles na escola. Depois volto 2 da tarde, trabalho até 7 da noite. Não preciso fazer bedtime, não preciso fazer atividade de casa com as crianças, porque os pais gostam de ter esse momento com os filhos. Então, acho que o meu schedule por semana vai ser umas 35 horas aí de trabalho, bem menos do que eu trabalho aqui. Aqui eu trabalho 44 horas e meia, praticamente. Bate quase as 45 horas, assim. Então, vou trabalhar menos na outra família. E aí, em questão de salário, nessa segunda videochamada também a gente já negociou. Essa segunda família, eles têm uma au pair brasileira atualmente, mas eles já estão bem ativos assim no programa. Eu acho que eles já estão aí. Eu vou ser a 6ª au pair deles, eu acho. Então, enfim, eu tava conversando com a au pair deles e ela até tinha me perguntado no videochamada: qual é o teu objetivo? Quer viajar? Quer comprar eletrônico e tal? E eu falei pra ela que não, que meu objetivo aqui mesmo era juntar dinheiro, porque eu tinha certos objetivos que eu queria cumprir. E trouxe esse assunto pra entrevista, pra videochamada com a família. Eu perguntei dela assim: você tem algum salário em mente que você quer pagar pra au pair? E aí ela me respondeu que não, né? Ela me perguntou quanto que eu ganhava aqui atualmente. E aqui nessa família eu já ganho a mais, né? Do que o salário mínimo, que é 195,75, eu já ganho a mais. Aí eu falei pra ela, assim, até conversei com a sua au pair, ela tinha me perguntado quais que eram os meus objetivos aqui. E o meu objetivo realmente não é viajar, não é comprar muitas coisas, mas o meu objetivo aqui é juntar dinheiro porque eu tenho X plano. E por isso que eu quero que o meu salário seja pelo menos 250 por semana, né? E aí ela disse que ia conversar com o marido dela e tal, pra ver se ele concordava. E no mesmo dia, assim, foi super rápido, acho que menos de uma hora depois da ligação, assim, ela já me respondeu que eles tinham concordado com o salário, que eles iam oficializar isso pelo portal. Então a gente oficializou o match no mesmo dia e foi isso. Foi bem rápido. É isso, assim, eu não tive tanto medo de falar pra ela sobre salário, porque eu realmente sabia o tanto que eu queria, né, no mínimo 250, porque mesmo que eu tivesse gostado muito deles, tem os benefícios bons, né, mas se eles não me oferecessem pelo menos 250, eu não fecharia com eles.
porque isso já estava estabelecido, assim, pra mim, pros objetivos que eu quero, né? E é isso, também é bom pra eles, porque é uma au pair já de segundo ano, que tem experiência com crianças, com crianças. Eu já sou strong driver, né? Eu dirijo bastante aqui, já tenho minha carteira de motorista dos Estados Unidos, aqui da Califórnia, no caso. Já tem abertura de conta no banco, já tem social. Então também é bem menos burocracia pra família resolver, né? Então foi bom pra esse lado. Agora, se eu também fosse cuidar de uma família, por exemplo, a família de San Diego, que eram 3 crianças de 2, 4 e 6 anos, ia ser bem mais puxado, né? Demanda muito mais da au pair. Então, com certeza, eu pediria mais, pediria 270, 300 dólares, dependendo da carga horária também, né? E tudo isso eu acho que você tem que levar em consideração. Eu acho que 250 foi até um salário ok, porque são só 2 crianças. Eu vou trabalhar bem menos do que 45 horas por semana, não vou trabalhar sábado nem feriado, então achei que foi um valor justo, assim. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha nesse vídeo. Beijo!